A oração e o seu poder, parte 1. Gostaria de esclarecer, pela graça de Deus, alguns pontos importantes a respeito da oração da fé e do seu poder por meio do nome de Jesus no Espírito Santo. Para começar, observe que o seu poder está no nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e somente no nome e no Espírito de Deus. Verifique na Bíblia, Mateus 21, versículo 22, João 14, versículo 13, João 15, versículo 7. Como o poder da oração está no nome e no Espírito de Deus, quando um crente anda na carne e não no Espírito, sua oração será infrutífera. Mesmo se ela é feita em nome de Jesus, Deus não o responderá, pois Deus não ouve as orações dos pecadores. Vamos verificar isso nas Escrituras. Provérbios 15, versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios pecadores, mas ouve a oração dos justos. João 9, versículo 31. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém o honra e faz a sua vontade, este é aquele que ele ouve. 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas a face do Senhor está contra aquele que faz o mal. Entenda, portanto, que Deus não ouve pecadores. Pelo contrário, Ele responde à oração do justo. E é isso o que está escrito. Mas você deve pensar, por que então Deus não ouve a oração dos pecadores? Deus não é amor? Aqui está a resposta de Deus, revelada na Bíblia. Isaías 59, versículo 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Entenda que é justamente porque Deus é amor que os pecadores estão separados dele. Pois o pecado é o que é contrário ao amor. Assim, os pecadores são, portanto, privados do amor e da bênção de Deus. Portanto, Deus só ouve a oração dos justos. Mas muitos crentes pensam que não há nenhum justo, que todos os homens são pecadores. Isso não é exato. É verdade que todos os homens são pecadores, exceto aqueles que creem no Evangelho e que são justificados pelo sangue expiatório de Jesus Cristo.
Estes são os justos de acordo com a Bíblia, pois foram lavados de suas iniquidades e santificados para Deus. Todos os que vivem pela fé bíblica, andando no Espírito de Deus, são os justos diante dele, e suas orações são ouvidas e atendidas, segundo sua misericórdia. Já vimos quem são os justos diante de Deus e que Ele apenas ouve e responde às suas orações. Agora vamos entender o poder da oração por meio do nome de Jesus e do Espírito de Deus. Assim nos revela a palavra. João 16, versículo 23. Em verdade vos digo, que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Primeiro vamos entender que a oração só pode ser poderosa quando feita pela fé e em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo é o mediador entre nós e o nosso Pai. Ninguém vem ao Pai, exceto por Jesus Cristo. Fomos reconciliados com o Pai, em que o Filho morreu para a redenção de todos os que creem nele. Portanto, para ter acesso ao majestuoso trono da glória, para que nossa oração seja ouvida, é preciso passar pela fé no sagrado nome de Jesus. Também o poder da oração está no Espírito Santo de Deus, fiador da fé genuína. O Espírito é a marca do novo nascimento em Cristo e o selo de Deus no crente. É na caminhada pelo Espírito que somos guiados pelo nosso amor por Deus e pelo nosso amor ao próximo, para fazer a sua vontade. É andando no Espírito que entramos em comunhão com o Pai e o Filho. É por isso que Deus não ouve a oração de um crente pecador. Porque ele não anda no Espírito, como explicado anteriormente. Se um crente anda na carne, ele não está na verdadeira fé. Mas ele está, ao contrário, em estado de pecado. Mesmo se sua oração é feita em nome de Cristo, ela não será atendida. Pois Deus só ouve a oração do justo. O crente pecador deve, se ele deseja que Deus o abençoe, passar por um arrependimento sincero, abandonando o pecado para andar pelo Espírito de Deus e ser transformado por ele. Ele deve absolutamente purificar o seu coração e sua vida em submissão a Deus, para estar em Cristo verdadeiramente. A oração participa em nossa comunhão com Deus. Deus é o nosso Pai e a sua palavra, Jesus Cristo, é o nosso alimento espiritual que nos purifica, nos fazendo crescer em santificação, para nos tornar agradáveis a Deus. Portanto,
Já que Deus é o nosso Pai, faz todo o sentido que Ele queira ser presente em nossas vidas. Ele quer que sejamos o recipiente do seu amor. E Ele deseja ser o recipiente do nosso amor. Deus quer ser aquele que mais importa em nossas existências, o mais importante em nossos corações. E esse elo também se constrói na oração, que é um momento de intimidade no Espírito Santo. Na oração, provamos o nosso amor a Deus pela fé, pela confiança que depositamos nele. E é atendendo às nossas orações que Deus demonstra o seu amor por nós, através de sua presença em nossas vidas. O poder da oração é, portanto, encontrado no primeiro e maior dos seus mandamentos: amar a Deus de todo o nosso ser. Esta é a chave que torna a nossa oração realizável por nosso Pai. Pois o grau de amor que havemos por Ele é um fator determinante para que nossa oração seja de grande eficácia. E como sabemos que verdadeiramente amamos a Deus como Ele deseja ser amado? Precisamente pelo zelo que havemos em fazer a sua vontade. Pela alegria entusiasmante que sentimos na oração. E isso só é possível por intermédio do Espírito Santo, que nos faz dar fruto. Agora, imaginemos o que Deus sente quando um crente se encontra desanimado, desmotivado para orar. É como se uma criança não quisesse estar nos braços carinhosos e protetor do seu pai, para se confiar a ele. Como reagiríamos se nosso próprio filho não gostasse de falar conosco? Quem ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua inteligência, sabe que é uma graça imensa e um privilégio incomparável poder acessar ao grande trono da majestade divina e eterna no céu. Cristo teve que enfrentar a horrível morte da cruz para isso, para que acessamos ao trono de Deus. Quando amamos a Deus de todo o nosso ser, o simples pensamento de orar coloca o nosso coração numa alegre expectativa de um encontro amoroso com Deus, que nos deleita, regenera a nossa alma e nos vivifica no espírito. A oração é um momento especial entre o filho e o seu pai. E não qualquer pai. Acima dele não há mais ninguém. Muitos crentes não conseguem perceber a imensa riqueza que é ter como Pai o único, verdadeiro Deus da graça, Criador dos mundos, espiritual e físico. O Deus absolutamente perfeito. Sua própria palavra nos revela:
1 João 1, versículo 5. Deus é luz, e nele não há trevas. Tiago 1, versículo 17, diz assim: Toda boa graça e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Orar é invocar a Deus. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e eu vos responderei. Vou anunciar-vos grandes coisas, coisas ocultas que não conheceis. Os momentos que passamos na presença de Deus são instantes maravilhosos, em que podemos aprender os seus segredos, pois Deus nos faz revelações e nos responde às questões que havemos em nossos corações. Saiba que quanto mais oramos, mais fortes somos. Inversamente, quanto menos oramos, mais fracos somos. Porque a oração permite a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. O Senhor nos revelou isso. Mateus 6, versículo 41. Vigiais e orais, para não cairdes em tentação, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Lucas 21, versículo 36. Vigiais, portanto, e orais em todos os momentos, a fim que tenhais forças para escapar todas essas coisas que hão de acontecer, e para estar de pé diante do Filho do Homem. 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigiar e orar é essencial para manter a nossa fé. A resposta às nossas orações transforma as situações e permite-nos estar em comunhão com Deus. É a chave para viver uma vida na paz do Espírito, na paz de Cristo. Devemos vigiar e orar por nossos irmãos e irmãs, pela Igreja em todo o mundo, pelo avanço do Reino, por uma nação, por nossa família, por nosso marido, nossa esposa, por nossos filhos, por nossas autoridades e pelos infiéis. Porque é para isso que Deus nos chama diariamente. E quando oramos, vemos transformações provocadas pela mão de Deus na vida real. Deus faz milagres, mesmo quando tudo parece sem esperança.
Em sua graça, Ele muda o curso das situações, respondendo às nossas orações. Também é importante saber que Deus só responde às nossas orações quando elas estão de acordo com a sua vontade. Muitas pessoas oram buscando satisfações egoístas do que a vontade de Deus. Tiago 4, versículo 5 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazer os vossos deleites. Orar para satisfazer os nossos interesses, em vez de buscar a glória de Deus, pode bloquear as nossas orações. Quando um embaixador se apresenta em nome do seu país, sua primeira preocupação é buscar os interesses do seu país. Devemos também nos dirigir ao Pai em nome de Jesus e, como embaixadores de Cristo, nossa principal preocupação deve servir aos interesses do Reino. A palavra nos garante que, se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Deus nos ouve e nos responde. 1 João 5, versículo 14. E a vontade de Deus é o que o glorifica, o amor por Ele e pelo próximo. Assim, para sermos ouvidos, devemos buscar a vontade de Deus, pois nem tudo é da sua vontade. E se algo não está na vontade de Deus para a nossa vida, é que não é bom para nós. E que Deus quer nos proteger disso. Como um pai que se recusa a deixar o seu filho sair tarde da noite para protegê-lo, assim Deus também procede. Ele recusa certas coisas porque seriam prejudiciais para nós. A segunda parte desta edificação sobre a oração e o seu poder abordará os seguintes tópicos: os diferentes tipos de orações que Deus não ouve, a maneira certa de orar de acordo com Deus, o que Cristo nos ensinou sobre a oração. Por que devemos orar assim, o Pai Nosso? O que pode bloquear as nossas orações? Como orar sem cessar na agitação cotidiana? E se você ainda não o fez, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário e compartilhe com os irmãos, para fazer avançar a obra do Reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Shalom.